Azerati, como escolhido por vocês, quer dizer, eu coloquei as opções e vocês votaram na que ia ser primeiro, né? Então eu já queria falar sobre isso, porque dá sequência aos temas que eu tenho abordado aqui no Instagram. O que é Azerati? Ou quem é Azerati? Mas antes de eu dar essa explicação, que vai dar uma fritadinha aí nos miolos, eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. O Instagram, ele não tem entregado mais tanto o conteúdo de pessoas que não têm ali o verificado, de pessoas que não fazem tráfego pago, que não pagam para propagandas ficarem sendo entregues, essas postagens ficarem sendo entregues. E não está entregando nem para os seguidores. Então, eu quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, seja no story, seja no direct, que vocês comentem e que vocês compartilhem bastante, porque eu tô aqui trazendo para vocês um conhecimento que, inclusive, tem na minha mentoria de luciferianismo. Claro que na mentoria tá tudo muito mais aprofundado. E tem também, e eu me coloco também à disposição para tirar as dúvidas, para direcionar vocês. Mas, se você puder contribuir, compartilhem. É de graça, o dedo não vai cair, entendeu? E aguardo você para fazer a mentoria de luciferianismo, para se aprofundar nesses temas que eu estou trazendo aqui sobre satanismo e luciferianismo. Bom, Azerati é o nome do dragão de Citrahara, o dragão do outro lado. E por que o nome dele é Azerati? Porque sim, não, mentira, todo o segredo está no significado do nome. E vocês, como bons zequinhas, vocês não aceitam só o porquê sim. E o Telekid aqui vai explicar para vocês. Vou mostrar pra vocês o meu cérebro. Não, esse aqui é de outro dia. O meu cérebro, eu fiz umas pequenas anotações. Gente, eu estou mostrando pra vocês o meu cérebro. Ignora esse B, que esse B já tava aqui. Deixa eu... Esse aqui, não, esse aqui foi eu ajudando minha filha a fazer o dever de casa. Pronto, meu cérebro. O segredo pra gente entender a palavra Azerati, que simboliza o dragão de Citrahara, com as suas 11 cabeças, o dragão de 11 cabeças, está no significado do nome. Azerati, tirando aí as letras E, a gente vai ter Azerati. Porém, essas letras não existem por acaso, não tiraram assim do botão, entendeu? O pessoal tá dizendo que foi bem inteligente. Eles utilizaram a gematria do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é composto por 22 letras e essas letras simbolizam também números, tá? E a gente tem uma coisa chamada acrofonia, que é a mesma coisa utilizada nos hieroglifos egípcios, onde o primeiro fonema daquela palavra, que geralmente é um símbolo, e aquele símbolo tem um nome, e o primeiro fonema deste nome vai representar a letra. E a gente tem isso no alfabeto hebraico também. Então vamos ver o símbolo, a letra e o número correspondente à palavra Azerati. A primeira letra, que é a letra A no hebraico, é Aleph. E tem um símbolo, que é o símbolo do touro ou do boi. O touro, ele representa, assim, autoridade, poder, aquele que governa, né? O poder do governador, de governança, de autoridade. A gente tem em seguida a letra Z, que seria em hebraico Zain. E o símbolo é a espada, que divide, que no caso a espada aqui tem um porquê. A espada é aquilo que traz a dualidade, que divide, que vai transformar o um em dois, que traz aí um contraste com aquilo que é estático, com aquilo que é a singularidade, vai quebrar a singularidade do Deus Criador, a singularidade do Demiurgo, a singularidade de Ein Sof Yahu, justamente em contraparte, tá? Com a luz pensativa, que vocês temos a letra R, R de rato, mas aqui na verdade não é de rato não, se fala Resh. A cabeça, o símbolo dela é a cabeça, o ponto de vontade focado, que no caso foi dividido pela espada, porque aquele primeiro boi, que era a letra A, símbolo número 1, foi dividido pela espada, que é a letra Z, e em seguida nós temos a letra T, a serpente. Por que a serpente? Porque é a serpente que vai transitar em todas as clifas e vai carregar ali a energia, todo o cerne ali, do que compõe, do que emana das duas principais cabeças, que seria Satã e Moloch. Aí vocês entendendo toda essa simbologia das letras, agora a gente vai para a simbologia dos números, tá? Vocês entenderam como que aconteceu o dragão?
Lembrando que árvores Da'at, Da'at significa conhecimento. E a palavra conhecimento associada à palavra grega gnose, tá? E agora a gente vai para a questão numérica, porque cada letrinha corresponde a um número, tá? Somando 1 mais 7 mais 200 mais 1 mais 9 dá 218. 218, 2 mais 1 mais 8 igual a 11. 11 são as cabeças de Azerat. 11. 1 menos 1, 0. 0, Ain, Zeroth, que é o retorno pro caos primordial, de onde tudo emana e tudo retorna. Deveria retornar, né? Mas teve um coleguinha aí que não quis retornar. Além de não ter querido retornar, ele resolveu criar de si mesmo, a partir de si. E a gente tem agora aí o falso criador. E o falso criador, que pegou ali e resolveu em Keter, que é a coroa da árvore da vida, começar a manifestar o plano físico. Começou a emanar ali. Mas vamos pensar aqui, ó, para fechar o raciocínio para vocês, tá? E aí, por que a gente tem essas 11 cabeças de Azerat? Porque é em contraposição às 10 Séfiras. Por quê? A gente tem ali o Demiurgo, o usurpador, o falso criador, a falsa luz, se manifestando por essas 10 Séfiras, e em contraparte a cada Séfira, a gente tem uma clifa. Para os gnósticos, a árvore da vida, ela serve como um mapa para que você chegue até Keter e você se torne uno ao seu criador. Mas, em contraparte, temos a árvore de Da'at, do conhecimento, da gnose. É uma contraparte ali, é o lado oculto, onde o portal ali, o véu entre a árvore da vida e a árvore da morte, fica em Da'at, que é onde houve a emanação de natureza humana. E depois ali surgiu a árvore de Da'at, que deu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso o nome também Da'at, por isso significa conhecimento, gnose, do bem e do mal. E também chamada árvore da morte, porque justamente através desse conhecimento do bem e do mal, o homem, a morte adentrou na criação demiúrgica. E é através da morte que a gente consegue sair da prisão demiúrgica. Mas essa morte, ela tem vários significados, não é apenas a morte objetiva, tá? Não é a morte literalmente, tá bom? A árvore da vida sendo um mapa para se tornar uno, a árvore da morte, ela é um mapa para você cair fora e não ficar preso ali uno, não. Porque esse uno aí, sabe aquela expressão gozar com o pau dos outros? Então, o Demiurgo, ele criou o homem à sua imagem e semelhança para que ele experienciasse outras formas de existência, ou seja, ele sente através da gente, ele experiencia, ele vive através da gente na condição em que nos encontramos. Como suas criaturas, nós estamos o alimentando através de tudo que a gente sente, de tudo que a gente pensa. E a forma de se libertar disso é pegar o Google Maps pirata, que seria através da árvore da morte. Que ao invés de você ir para Keter e se tornar uno, você vai dar meia volta e vai falar, opa, não, eu vou para Ain, liberdade, a real liberdade. E você não vai estar ali sob o jugo de um falso criador que tá gozando o teu pau, entendeu? O que acontece? Essas cabeças que são as concentrações do Deus do outro lado, são emanações do Deus do outro lado, correspondem ali às forças do Deus do outro lado, e elas todas juntas formam um dragão de 11 cabeças, e aí a gente tem Azerat, a gente chama de Azerat. Toda essa construção é esotérica, tá? Não tem, assim, uma questão onde a gente possa dizer que é assim, pronto, e acabou. Só existe esse único caminho. Não. É uma interpretação esotérica e que, por sinal, muito inteligente. Nós também podemos fazer nossas próprias interpretações esotéricas. E lembrando, né, gente, as coisas não saem assim do nadaço do botão, não, tá? Quando a gente fala de gnose, não é um conhecimento que você vai receber que não existia até então. Não é um conhecimento inédito. Você recebe uma gnose para você fazer uma construção esotérica. Assim como a gente tem a construção esotérica da 218 de Azerat. E vocês estão vendo que eles pegaram a base
do judaísmo, da cabala judaica. A cabala judaica, ela surgiu ali da cabala mística, cabala esotérica, que começou a surgir ali no século I depois de Cristo e foi se construindo. E aí depois teve um livrinho no século III, que era o livro da criação, que não era esse, não é, esse nome é em português, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, escrito. E esse livro foi sendo formulado e construído ali até a gente chegar na cabala que a gente tem sintetizada na Idade Média. Então, a gente vê que sim, tem influência do judaísmo como base aí para pegar as interpretações esotéricas, para reformular novas interpretações esotéricas, e a gente tem a utilização, obviamente, já que pegou do judaísmo, o alfabeto hebraico, para se fazer toda essa gematria. E faz muito sentido, gente. E você pode trabalhar em cima dessa concepção esotérica para que você fuja do falso criador, entende? E chegue ao Citrahara, o outro lado, ao invés de você ir para Keter e ficar ali preso, a sua emanação ainda presa, porque a origem da sua emanação não é do demiurgo. A origem do demiurgo também não é ele por si só. Ele não disse, vou existir agora e pá. Não, eu posso trazer essa explicação depois para vocês também. Como surgiu, inclusive, o demiurgo, do que ele emanou. A gente busca retornar à emanação primordial, que é o caos primordial. O caos, no caso, é movimento. E também simboliza o tudo, nada, aquilo que existe e não existe ao mesmo tempo. São concepções que, graças ao fruto de Da'at, nós podemos obter esses conhecimentos. Porque o que aconteceu? Quando o homem foi criado ali em Da'at, e aí veio Satã e Sam, que são emanações dos dois do outro lado, como Lilith, Samael e Lilith, e se tornaram a serpente de duas faces, e ofereceram a Eva e Adão também o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí fecundaram o ventre, o útero de Eva, para que ela gerasse os descendentes do outro lado, que seriam Caim e Calmana. Eles não são filhos de Adão. E por que a mulher, né? Porque a mulher é a única capaz de gerar vida, de carregar em seu ventre e gestar a vida e pari-la. Eu gosto de falar, adoro falar, mas não gosto de falar sozinha. Então compartilhem. E se você gosta do conteúdo, demonstra que você gosta, tá? Dá like, comenta, bota coraçãozinho. Faz o que você quiser, mas se manifeste.